mágicos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Melina Tarô. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu deixei algumas perguntas lá no Instagram, se você não me segue, o link tá aqui na caixa de informações, sobre quais tipos de vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal, além das leituras de tarô. Porque eu tenho vontade de trazer mais coisas para vocês, sobre autoconhecimento, sobre magia e tudo mais, né? Dentro do nosso nicho, sem perder aí a nossa essência. E muitos de vocês pediram dicas de livros e também para eu ler alguns livros aqui com vocês. Então eu resolvi fazer uma série, né, lendo livros com vocês. Eu também vou trazer outros tipos de vídeo sobre livros, dando dicas, resenhas, bem entre aspas, porque eu não sou nenhuma expert, né, em nenhuma leitora, assim, para fazer resenha de livros. Eu não me acho apta para isso. Eu dou minha opinião sobre o que eu gosto ou sobre o que eu acho do livro. Mas eu acho que é um vídeo vai ser um vídeo muito bacana pra gente. Você pode usar esse vídeo também como podcast, enquanto você está fazendo alguma coisa aí, você vai ouvindo a leitura desse livro. O livro mais pedido por vocês na enquete que eu fiz lá no Instagram foi esse daqui, ó, da Márcia Frazão, Guadalupe e as Bruxas, Guia de Magia Católica. Esse livro, ele é da editora Planeta e eu tenho ele há muitos anos já. Eu já li esse livro, já reli e eu não me canso desse livro, porque ele é muito gostoso, de uma leitura muito fácil. A Márcia Frazão tem uma linguagem muito simples, né? E muito gostosa também. E é muito legal, vocês sabem que eu sou louca pela cultura mexicana, né? Tenho aqui até uma Frida tatuada. E foi muito interessante saber esse lado mais bruxo da Virgem de Guadalupe. Esse livro também fala sobre tarô, tá? Então, aqui nesse vídeo, junto com vocês, eu vou ler os 2 primeiros capítulos. E aí, depois a gente vai fazendo outros vídeos lendo os outros capítulos, tá bom? Então, vamos começar? Já aviso que vai ter barulho nesse vídeo, tá? Não é um vídeo ASMR que vai estar livre de qualquer tipo de ruído. Vai ter barulho, eu tô gravando aqui durante o dia, então, né? Bom, vamos lá então. Guadalupe e as Bruxas. Dedico este livro aos que acreditam nos sonhos e no poder da bondade. Ele tem 173 páginas, então é um livro super curtinho, né? Então vamos lá na introdução. Guadalupe entrou na minha vida como toda santíssima, sem pedir licença, sem anunciar a visita. Chegou disfarçada, encoberta pelas sombras e pelas nódoas. Chegou em silêncio, opaco, em mudez redonda e peso de pedra. Não estranhei. Guadalupe nem sempre é óbvia. Não sei se por me ter criado em meio a um bordado transverso de mulheres pelo avesso, não estranhei tê-la encontrado no fundo de uma caixa de sapatos, misturada a argolas de latão, grampos, armações de óculos, brincos desemparelhados, prendedores de cabelo. Ali, na escuridão empoeirada dos restos, em meio aos ais do passado e à névoa do presente, lá estava ela a brincar incógnita, numa estranha auréola, México. A princípio, pensei tratar-se de uma moeda mexicana esquecida no fundo da bolsa de algum turista que, por viagem desgostosa ou esquecimento da burocracia cambial, a doara para o bazar da Casa dos Pobres de São Vicente de Paulo. Larga isso aí, Márcia. Que mania que você tem de fuçar coisa velha, disse visivelmente contrariada uma amiga que me acompanhava. Deve ser uma moeda muito antiga, afirmou uma senhora sem muita certeza. Que moeda que nada! É um medalhão de Nossa Senhora de Guadalupe, exclamou uma mulher que acabara de entrar no bazar, exibindo uma perna enfaixada sob uma saia incrivelmente rodada e colorida. Frida Kahlo, exclamei, dirigindo-me à mulher. Muito prazer,
Severina da Silva, diarista e... A dama se apresentava quando foi interrompida pela voz cáustica de uma moça magrinha, que se agarrava freneticamente a uma bíblia. Prostituta! Quando Severina já se preparava para fincar as unhas longas e vermelhas naquela carcaça magra, aconteceu um pequeno milagre. Um índio, como se saído do nada, entrou pelo bazar adentro. Se era moeda ou medalhão, isso não mais importava. Era Guadalupe numa de suas múltiplas faces. Disso eu tenho certeza. Quanto é? Perguntei à freira balconista, que por sinal, ou sapiência santíssima, se divertia com a cena. 50 centavos. Só? Valor simbólico, minha filha. A freira me respondeu, colocando o medalhão dentro de um saquinho de veludo rosa. Ao sair do bazar, Guadalupe revelou-se em esplendor milagreiro. Severina, por fé absoluta ou incomodada com as ataduras, desenrolou a faixa que cobria as feridas da perna. Sem surpresa, constatou a cura. A perna estava lisa, sem nenhuma casca de ferida que denunciasse pústulas passadas. Milagre! Exclamaram todos. Que milagre que nada! Eu conheço um mendigo que enfaixa as pernas só para... A moça magra tentou refutar, agarrada à Bíblia, mas não pôde terminar a sentença, porque caiu no chão no mesmo instante em que uma vendedora de rosas entrava no bazar. De volta à rua, Guadalupe, esquecida dentro de um saquinho cor-de-rosa, foi delegada a altíssimo lugar, quando, ao consultar meu extrato bancário, retornei ao cotidiano mar de preocupações. Minha conta bancária se equilibrava na corda do saldo negativo, evitando a todo custo cair na rede dos empréstimos e juros bancários. Mel, a cadela que enchia a casa de alegria, caíra vítima de uma doença inexplicável. E para completar o quadro, diariamente meu computador era invadido por uma enxurrada de vírus. Não, eu já tinha problemas demais para ocupar a minha cabeça. Se o medalhão era moeda ou medalha, isso não era da minha conta. Se era a Virgem de Guadalupe ou um simples souvenir mexicano, isso nada interferia em minha vida. Mas, como minha avó Vitalina costumava dizer, o socorro sempre vem de onde menos se espera. E foi justamente o que aconteceu. Ao chegar em casa, a curiosidade venceu. Desculpa, voltando essa parte. Ao chegar em casa, a curiosidade venceu a desesperança e me vi, com um pano embebido em polidor de metais, limpando a crosta negra que cobria o medalhão. Foram precisos muitos dias para remover toda a sujeira que o tempo deixara. E o mais engraçado é que a cada camada de sujeira retirada descortinava-se um céu azul pontilhado, de flocos brancos, entronado por um sol tão dourado que me ofuscava os olhos. Eu já não me queixava das agurras que tinha invadido a casa, e dentro de mim pulsava uma semente prateada de esperança. Pode ser de prata ou de esperança. O medalhão revelava-se em esplendor doméstico de luminosidade, em dose certa e eficiência magnífica. Como uma dona de casa comum que todos os dias varre o chão, lava a louça, esfrega roupas no tanque, remenda meias, cozinha o almoço, o lanche e a janta e faz um ovo frito parecer fino banquete. O medalhão arrumava minha vida sem muito alarde. Como primeiro milagre, Guadalupe me presenteou com um contrato de edição da editora Planeta, para que eu escrevesse A Casa da Bruxa. O contrato me rendeu um adiantamento suficiente para sanar o furo bancário e restaurar a paz financeira. Sucederam-se mais milagres. Pequenos, reconheço, mas como dizia minha avó, são nas pequenas coisas que se encontram os verdadeiros milagres. E foi num ínfimo volteio de flanela que Guadalupe se revelou absoluta em brilho de prata. Do centro da medalha
aureolada pelas letras da palavra México, Guadalupe se estendia nos braços. Não sei se fragilizada pelo sofrimento que deixara feridas ainda não cicatrizadas, ou maravilhada pela tempestade de luzes que a medalha irradiava, aninhei-me nos braços da Virgem, dependurando-a em meu pescoço. Ao dependurá-la, recebi de Guadalupe a primeira lição manifestada numa lembrança repetida de Vitalina, me dizendo: não se queixe da vida, menina. Você está com saúde, tem amigos e não lhe falta comida. Guadalupe e Vitalina estavam certas. Se por um lado me faltava dinheiro, por outro eu esbanjava saúde. Se alguns inimigos procuravam infernizar nossa vida por causa de um inventário, havia muitos amigos a nos estender a mão e consolo. Se o vírus atazanava o meu computador, querendo destruir meu instrumento de trabalho, as verduras e legumes e os cereais abundavam à mesa, como o poderoso repelente dos males. Eu não tinha do que me queixar. Tinha de agradecer por tamanha proteção. Eu recebia todos os dias bênçãos de saúde, harmonia, amor e trabalho. Eu tirava a sorte grande que muita gente procura, acertava na difícil loteria da vida. Quando admiti que agira como uma criança emburrada, que bate o pé quando seus desejos não são atendidos, Guadalupe abriu seu manto de altíssima generosidade. A Casa da Bruxa esgotou na primeira edição, em poucos meses. Em poucos meses fui contratada para diversas traduções. Escrevi Senhoras do Santíssimo Feminino. Compreendi que a doença de Mel era incurável e elaborei junto de todos da casa um tratamento à base de carinho, muito carinho, para que o pouco tempo que ela teria pela frente, um tratamento que a fizesse transpor para o portal para o Altíssimo desconhecido. Em pouco tempo que ela teria pela frente, um tratamento que a fizesse transpor o portal para o Altíssimo desconhecido, segura de que era amada, muito amada. As agruras do inventário foram amenizadas por Luísa, minha cara amiga que nos apresentou seu primo Plínio, o maior advogado do mundo. E logo após o falecimento de Mel, quando eu estava prestes a incorrer em descrença, meu bom amigo Frederico me trouxe Nigra, a mãe de Mel, a dog de Bordeaux, que mais bonita de todo o universo, para morar conosco. Hoje, ao sentar-me à mesa da cozinha em busca de um tema para um novo livro, me vem a certeza de que terá de ser sobre a Virgem de Guadalupe, a Santíssima, que tem abençoado a minha vida de inúmeras maneiras. A Virgem que me tem intimado a reconhecer uma bênção em cada manifestação da vida, por mais desagradável que ela seja, e honrá-la como um presente divino. A resolução, no entanto, me trouxe uma dúvida. Guadalupe aprovaria a revelação de suas intimidades altíssimas? Ela gostaria de ver reveladas suas inúmeras faces e diversas manifestações? Será que ela aprovaria a exposição de nosso intenso convívio e estreita amizade? A resposta foi imediata. Sem nenhuma explicação, aparentemente, a medalha de prata dependurada em meu pescoço esquentou subitamente, como se fosse um coração pulsante, irrigado por sangue cheio de vida. Fechei os olhos, segurei o medalhão e Vitalina surgiu em minhas lembranças como mensageira da Virgem. Menina, o que é bom não deve ser guardado só para si. Coisa boa é como o bolo a ser repartido. Sim, coisa boa para ser espalhada aos quatro ventos e compartilhada com todas e com todos. Não é certo, como muita gente pensa, reter para si a felicidade, o amor, a esperança, a fé, a sorte, a abundância e a cura. As coisas boas não devem fazer parte da propriedade privada e dos cofres. E assim, devidamente autorizada pela Altíssima, dividirei com você tudo aquilo que Guadalupe tem me ensinado nesses poucos anos em que está colocada à porta de meu coração. Neste livro,
ensinarei alguns dos segredos que ela me ensinou. Segredos relacionados com cura, magia, preces, luas abençoadas e também sua história, suas diversas manifestações e nomes. Nem sempre ela estará no México. Guadalupe adora peregrinar pelos caminhos das Américas. Mas uma coisa é certa, para aqueles que a acolherem, ela estará sempre em seus corações. Gente, eu já li esse livro tantas vezes e todas as vezes que eu leio, assim, eu tenho algumas partes que eu fico arrepiada, porque eu acho muito lindo. Só um adendo é que tem muitos nomes mexicanos aqui, muitos nomes de origem asteca, e eles são um pouco difíceis de ser pronunciados, então vocês me perdoem, tá? Eu vou fazer aqui uma liberdade poética com os nomes, tá bom? Capítulo 1. Altíssima. Eu sou Hira, nada mais. De repente, porém, eu soube, na profundeza de meu silêncio, que ele me seguiu, como minha sombra leve e sem culpa. Na noite, uma canção soluçou. Os índios se estendiam como serpentes pelas vielas da cidade. Uma harpa e uma jarana eram música, e as morenas sorridentes eram a felicidade. Ao fundo, atrás do zócalo, o rio cintilava e escurecia, como os momentos de minha vida. Ele me seguia. Acabei chorando, isolada no pórtico da igreja paroquial. Protegida por meu chale de bolita, encharcado por minhas lágrimas. Frida Kahlo, lembrança. Minha avó Vitalina costumava dizer que nada é novo na vida. Confesso que muitas vezes refutei esse pensamento, exibindo para ela as novidades que apareciam em minha vida. Vitalina sorria, arrematando o sorriso com um costumeiro bater de ombros reservado, somente aos teimosos. Com o tempo você verá que essa novidade novíssima é mais velha que a própria velhice, ela dizia, deixando-me com cara de boba. Embora tudo indicasse que Guadalupe fosse uma grande novidade em minha vida, a verdade é que não era. É certo que eu nunca conhecera o México, não conhecia seu povo e suas histórias, mas sabia um pouco sobre os astecas e nada mais. Mas, apesar de todo esse desconhecimento, o México e, claro, Guadalupe já me rondavam há muito tempo. Guadalupe já me fora apresentada quando eu ainda era criança. Nessa época, Guadalupe era Geni, a amiga de minha tia Nazair. Devota de uma virgem colorida, Geni era uma representante pura do povo do sol. Seu brilho era tanto que muitas vezes, quando nuvens da tristeza embaçavam o céu da esperança, cheguei a confundi-la com o próprio sol. Geni não era mexicana, era cearense mesmo. Mas quem foi que disse que o México não habita o Nordeste e o Nordeste não habita o México? Pois é, era isso mesmo que ela falava num portunhol impecável. Dizia de Las Tierras Calientes de Guadalupe, mas nunca negou ter nascido no Ceará. Guadalupe morava dentro de sua bolsa, em seu pescoço, numa medalhinha de ouro retangular, dentro de uma caixinha de madrepérola na parede do quarto, sobre a mesinha de cabeceira e dentro de uma casinha colorida que Geni vivia trocando de lugar. A casinha colorida era a minha preferida, medindo cerca de 2 palmos de altura e largura, decorada por fitas e flores coloridas. Servia de refúgio para a imagem da Virgem. Uma virgem com rosto de menina e morenice de Índia. Guadalupe exuma Índia, Geni afirmava em cearês mexicano. Naquela época, as mulheres que eu conhecia cultuavam Fátima, Nossa Senhora das Dores, Santa Luzia, santas páridas e concebidas nas alvuras da Europa. Somente Geni cultuava uma virgem mulata, mestiça, selvagem faceira. Não é preciso dizer que caí de amores por ela, mas você sabe, amor de criança nem sempre obedece à lógica dos adultos.
e meus ouvidos pouco escutavam os detalhes históricos e eclesiásticos que Geni contava. Para mim, não era muito importante saber que no ano de 1531, um jovem índio Juan Diego tinha visto a Virgem pela primeira vez. Eu mesma elaborava minha própria história. Era uma vez um índiozinho que se chamava Juan Diego. Ele adorava explorar lugares que ninguém conhecia, e um dia foi tão longe que acabou numa gruta. O pobrezinho tinha andado tanto que a barriga roncava. A fome dele era tanta que uma fada chamada Guadalupe apareceu dentro de uma estrela e dependurou um pote cheio de doces e balas no teto da gruta. Depois, ela deu um porrete para o menino, que pediu-lhe que arrebentasse o pote, mas não foi fácil. Juan tinha olhado tanto para a fada que os seus olhos ficaram ofuscados pela luz da estrela e mal conseguiam enxergar o pote. Ficou rodando que nem cabra cega, e foi só depois de muitas tentativas que conseguiu quebrar o pote. Juan comeu todos os doces e gostou tanto da brincadeira que a ensinou para todos os seus amiguinhos. A história talvez tenha surgido em minha cabeça por causa da brincadeira que Geni implementara em meus aniversários, uma brincadeira desconhecida por todos os meus amigos, que obviamente me enchiam de perguntas, querendo saber a origem de tamanha novidade. E você sabe, aos 6 anos, as explicações nem sempre são precisas, e acabei misturando alhos com bugalhos. Guadalupe tornou-se assim para mim e meus amigos o ícone supremo da gulodice. Nessa época, eu nem desconfiava das circunstâncias em que cercavam a aparição da Virgem no México. Eu não tinha a mínima ideia da opressão que o povo indígena sofrera nas mãos dos conquistadores. Para mim, a descoberta da América transcorrera em meio às trocas de espelhinhos, festas e missas. Se na época não estivesse tão ocupada com as guloseimas, as flores, as frutas, as fitas e os trajes coloridos que Geni me dava em nome de Guadalupe, certamente teria notado em seu olhar a mesma devoção esperançosa que os humilhados e os oprimidos conseguem ter. E foi por devoção esperançosa que Geni partiu para os Estados Unidos de mala e Guadalupe em cuia. Lá, trabalho e dinheiro são bem mais fáceis, as pessoas diriam. Diriam não, diziam. E para ela, então, que sabe um pouquinho de inglês e espanhol, em pouco tempo ela fica rica. Da noite para o dia, Guadalupe sumiu de minha vida. Já não havia mais a casinha colorida enfeitada de fitas e flores, e no meu aniversário, o pote cheio de bala, vestidinhos com morangos, maçãs, bananas, pêssegos, peras, uvas e limões dependurados, histórias de índios e cangaceiros, portunhol cearês e curucucu paloma. Geni tinha-se ido dentro da barriga de uma imensa águia de prata, talvez a mesma águia que no passado o deus asteca Huitzilopochtli, não sei falar esse nome, previa que um dia devoraria uma serpente bem no lugar em que os astecas fundariam a cidade de Tenochtitlan, que muito mais tarde se chamaria México. Geni, a porta-voz de Guadalupe, se fora para sempre. Não, para sempre não. Ela retornava uma vez por ano, mas sem a casinha colorida de fitas e flores. Continuava devota de Guadalupe, mas não a virgem menina que eu conhecera. Guadalupe tinha então se transformado em operária, artífice das mais diversas ocupações. Não havia mais tempo para quebrar potes cheios de bala, nem para bordar frutas nos vestidos das meninas. Foi exatamente nessa época que rompi com Guadalupe, e como rompimento que sempre se dá em série, aproveitei também para romper com Papai Noel, com a Fada dos Dentes, com o Duende do Sono, com o Anjinho da Guarda e com a Fada Madrinha.
Se a coragem não me faltasse no momento exato em que levantei da carteira para contestar a professora de catecismo, certamente teria rompido com Deus. Mas não há no mundo quem consiga romper com a Virgem. Ela, mesmo que à distância, sempre encontra uma forma de velar o nosso caminho. Quieta, sem fazer alarde, ela nos mostra o caminho certo, regando diariamente o canteiro da esperança. E comigo não foi diferente. Mesmo esquecida das fitas, flores e cores de Guadalupe, ela continuou ao meu lado. Continuou da mesma maneira em que dezembro de 1531, quando se revelou para um índiozinho convertido ao cristianismo, na antiga gruta em que seus antepassados honravam num tempo em que era chamado de Tonantzin, a Grande Mãe. O rompimento de Juan Diego com a senhora, que seus antepassados chamavam de Nossa Mãe, não tinha se dado pelos mesmos motivos festeiros e gastronômicos que os meus. Ele rompera com Tonantzin, obrigado pelos conquistadores, tal como fizeram seus avós, seus pais, seus tios, seus amigos e vizinhos. Desde pequeno, ele ouvira seu avô contar histórias de seu povo, o guerreiro do sol. Ouvia histórias da Senhora dos Muitos Nomes e gostava especialmente quando ela assumia o nome de Coatlicue. É Coatlicue, a mãe de todos os deuses, a Senhora da Terra, do Sol, da Lua e das estrelas. Seu avô dizia que dentro do ventre dela saía Huitzilopochtli, já adulto, vestido e armado. Ele também dizia que ela emanava toda a vida do planeta, num eterno ciclo de renascimento e morte. Juan gostava de se imaginar imortal, aninhado nos braços da senhora, que em vez de cabeça tinha 2 serpentes saindo do pescoço. Mas um dia, seu avô também lhe contou sobre a derrota que os bravos guerreiros astecas sofreram na mão dos espanhóis. De nada adiantaram os timali, os escudos de madeira recobertos de plumas e metais preciosos, as maquiquaiuiu, as temidas espadas de madeira, com gume de material vulcânico. De nada valeram os arcos, as catapultas, os dardos. O povo do sol apagara em noite. Naquele dia, Juan Diego rompeu com Tonantzin. De que valia ser mãe de toda a vida sobre a terra e não cuidar de seus filhos? Juanito deve ter se perguntado. Talvez pela superficialidade própria das crianças ou seduzido por novas histórias narradas pelos missionários cristãos, Juan esqueceu de Tonantzin e nunca mais foi até a sua gruta fazer oferendas de milho. A senhora compreendeu. Afinal, já tivera tantos filhos que se acostumara com suas arribações. Beber um pouquinho de água, gente. Cadê onde eu parei? Aqui. Já presenciara seus filhos romanos arranjarem novos nomes para ela. Já vira seus queridos rebentos gregos erigirem novos templos sobre ruínas dos antigos. Mas de uma coisa ela tinha certeza: por mais que houvesse novos nomes para nomeá-la, ela sempre seria a mãe. E por mais que seus filhos lhe dessem as costas, por mais que quisessem transformar o mundo num gigantesco campo de batalha, ela sempre estaria ao lado deles nas horas felizes e nas de intensa dor. Mas Juanito ainda era uma criança para entender as sutilezas da maternidade, exatamente como eu, que não compreendera como Guadalupe, a Virgem Menina, que alegrava minha infância, se transformara numa operária em luta constante com a sobrevivência. Juan Diego não conseguia entender a canção que seu avô cantava quando o sol se levantava e deitava no horizonte, uma antiga canção asteca, que, entre outras,
salvaguardada por Bernardino de Sahagún, um religioso espanhol. As novas flores também estão em nossas mãos. Que nossos amigos se deleitem com elas, que a tristeza de nosso coração se dissipe, que ninguém se deixe dominar pela tristeza, que ninguém deixe seu pensamento errar pela terra. Eis nossas flores e nossos cânticos preciosos, que nossos amigos com eles se alegrem, que a tristeza de nossos corações se dissipe. Ó amigos, esta terra nos é dada só por empréstimo. Será que preciso abandonar os belos poemas? Será que preciso abandonar as lindas flores? Por isso estou triste, cantando para o sol. Será preciso abandonar os belos poemas? Será preciso abandonar as lindas flores? Quantas vezes Juan Diego deve ter visto o velho avô sentado à soleira da porta, debulhando as parcas espigas de milho, a cantar com o olhar perdido no horizonte. A figura, esquálida, encarquilhada, já não remetia aos antigos dias de glória do povo eleito por Huitzilopochtli. Gente, eu não sei ler esses nomes. O jovem deus do sol e da guerra. Já não lhe lembrava o jovem guerreiro que, no alvorecer do século XVI, fazia parte de um império que cobria a grande extensão do antigo México e que era orgulhoso e cantava: Orgulho de si mesma se levanta a ciudad de México Tenochtitlan, que nadie teme la muerte y la guerra. Esta es la nuestra gloria. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá comover los cimientos del cielo? Também estou aqui com um portunhol, né? Quem poderá abalar a estrutura do céu? O avô perguntava ao vazio, enquanto os dedos trêmulos debulhavam o pouco milho que para as escassas refeições. Naqueles momentos, Juanito se lembrava da senhora dos seios fartos, da mãe do milho, do leite e das frutas. Onde ela estaria? Por que não se apiedava daquele velho guerreiro? Que pecado teria cometido seu povo para passar tanta privação e humilhação? Onde estaria o bravo Huitzilopochtli, com sua lança de fogo e olhos de águia? Os anos se passaram, seus avós morreram, e seu povo definhava, acometido pela fome e pela doença. Juan, então, era um rapazinho, cheio de sonhos e com esperança de um dia ver seu povo se erguer das cinzas e brilhar tão forte como o sol, em paz como o resto dos homens. Talvez por já não suportar ver o povo do sol assombrear no deserto, ou por saudades de Juanito, Tonantzin resolveu aparecer na velha gruta, onde no passado fora venerada como a mãe de todos. Beber mais um pouquinho de água. Por artimanhas que só as mães conhecem, atraiu Juan Diego para a gruta, num frio dia de inverno. Como os tempos já eram outros, e os homens já não sonhavam com dragões, homens águias, mulheres serpentes, mulheres aranhas, a senhora achou por bem se apresentar sob nova forma, a de uma linda moça morena coberta por um manto verde cheio de estrelas, elegantemente postadas sobre uma lua crescente. Ao ver a Virgem, Juan Diego maravilhou-se com tamanha formosura. Caiu de joelhos a seus pés e chorou por suas dores e todas as dores de seu povo. Chorou pela fome, pelas crianças órfãs que vagavam pelo país, pelas velhas curandeiras perseguidas pelos soldados, pelas moças tristes que já não se casavam ao pé do fogo em meio aos cânticos e danças, pelos meninos que já não aprendiam a pescar e a navegar em botes na lagoa, e pelos bebês que já não eram recebidos com a antiga reza. Tu vieste para esse mundo em que teus pais vivem sofrendo e cheios de fadiga.
onde reina o calor excessivo e venta e faz frio. Não sabemos se tu viverás muito tempo entre nós. Não sabemos que sorte o destino te reservou. Ao ver tanto sofrimento, a Virgem disse a Juan Diego que pedisse ao pároco da vila para erguer uma igreja na gruta de Tonantzin. Juan Diego fez o que a senhora pediu, mas o pároco, sabe-se lá por quê, não acreditou no rapaz. Juan voltou à gruta e disse à senhora que o pároco não acreditara em suas palavras. A Virgem revelou então seu nome, Guadalupe, e fez surgir um punhado de rosas pedindo a Juan que as embrulhasse em seu poncho e as levasse para o pároco. Juan retornou à igreja e o pároco, ao ver o presente, quase caiu para trás. Era impossível haver rosas em pleno inverno. Além disso, o poncho de Juan havia a estampa de uma Madonna tingida, por tintas que ele nunca vira. Restou-lhe então admitir que o rapaz estava certo e erguer a igreja que a Virgem pedira. Gente, é sério, eu tô toda arrepiada, eu amo essa história. E assim, Nuestra Senhora de Guadalupe começou a ser venerada pelos índios católicos, que por causa dela passaram a frequentar a igreja regularmente. O culto também foi seguido pelas curandeiras, brujas, que nele viram uma forma de mesclar os antigos conhecimentos que já encontravam em via de extinção. Séculos antes da conquista, a religião asteca pregava que, após a morte, a maioria das almas humanas iam para um lugar desagradável, chamado Mictlán. Ao entrarem em contato com os ensinamentos cristãos, as remanescentes das sacerdotisas astecas viram uma grande semelhança entre Mictlán e o purgatório cristão, e nomearam as almas que ali vagavam de pobres almas. Para a religião asteca, não é todo mundo que sofre após a morte. Os guerreiros mortos em combate e as mulheres falecidas durante o parto desfrutavam de um lugar privilegiado no paraíso. As sacerdotisas, agora nomeadas como curandeiras, aproveitavam o fato de que a Igreja Católica também tinha a noção de paraíso e introduziam essas entidades no culto. Embora não fossem santos canonizados, tais entidades estavam abaixo dos anjos e acima das almas. Foram então chamadas de os poderosos, aqueles que tinham o poder de auxiliar os vivos. São as entidades, né, gente? As curandeiras gostaram particularmente da interdição que a igreja aplicava às mulheres quanto ao sacerdócio. E antes que você comece a pensar no possível machismo das curandeiras, é bom esclarecer que a religião asteca cultivava os sacrifícios humanos, e estes eram presididos pelos sacerdotes. Na concepção asteca, as sacerdotisas eram responsáveis pela criação da vida, e os sacerdotes, com o propósito de alimentar os deuses, eram encarregados da destruição da vida. É claro que as sacerdotisas e todas as mulheres astecas não deviam se sentir muito confortáveis com esses sacrifícios, e assim não consideraram opressiva a proibição da igreja contra o sacerdócio feminino, além de terem gostado muito da solução que a igreja encontrou para a substituição do sacrifício, a hóstia e o vinho. A confissão, no entanto, era outra história. Tradicionalmente, tanto os sacerdotes como as sacerdotisas astecas podiam ouvir as confissões e absolver os pecados. Mas o que fazer se os padres proibiam os índios de se confessar com uma mulher? O sincretismo mais uma vez revelou-se sábio. Para evitar perseguições, as curandeiras aconselharam os índios a confessar os pequenos pecados para os padres e os grandes para elas. O incenso usado pelos padres também foi outra novidade bem recebida pelas curandeiras, já que tradicionalmente as cerimônias astecas eram fumigadas com incenso de resina de copal,
o ingrediente mais difícil de ser encontrado. As curandeiras deram preferência ao dos padres, à base de mirra e olíbano, porque era muito mais fácil de ser obtido e a combustão era quase imediata. As curandeiras também adotaram a água benta, sem nenhuma objeção, porque na religião asteca a água era regida pela deusa Xatlichutlicue, uma das muitas manifestações de Tonantzin. As velas também foram aceitas de bom grado, já que substituíam as enormes tochas que os astecas carregavam em diversas procissões. Além da comodidade que as velas traziam, o fogo era um elemento sagrado para os astecas, regido por Xântico, uma divindade que protegia a cozinha e o trabalho doméstico. Como a igreja não impedia que seus devotos tivessem imagens de Guadalupe dentro de suas casas, as curandeiras não queriam correr o risco de serem perseguidas como hereges. Surgiu uma nova modalidade de culto religioso. Em vez de templos e grutas, a casa, o ambiente doméstico, tornou-se o lugar das novas sacerdotisas, as curandeiras, as bruxas. Ai, gente, muito maravilhoso. Com o tempo, a religião asteca foi caindo no esquecimento, e Tonantzin, a antiga mãe dos astecas, foi assumindo cada vez mais as características de Guadalupe e foi se expandindo para as regiões além do México. Guadalupe foi apresentada a algumas tribos norte-americanas e com ela também a tradição de cura das curandeiras. Essa tradição, a Yaqui, sofreu uma outra influência quando algumas curandeiras mexicanas migraram para as terras norte-americanas e entraram em contato com o vodu africano, praticado pelos escravos, incorporando-o em suas práticas. Uma das coisas que mais contribuíram para a plena aceitação das curandeiras pela Igreja foi a condição de senhoras sem mancha, ou seja, mulheres de conduta, principalmente sexual, moral impecável. Essa conduta, no entanto, não foi absorvida dos preceitos cristãos. Ela remonta aos tempos de glória do Império Azteca, que fazia uma clara distinção entre as mulheres de bem e as fúteis. No antigo texto do cronista Diego Durán, percebe-se claramente tal distinção. Em Tenochtitlan, uma mulher de classe dirigente não devia recorrer mais do que à limpeza da pele para a valorização de seus encantos. Pela manhã, o que um pai pode dizer à filha é que ela deve lavar o rosto, as mãos e a boca. Ele aconselhará a filha a não pintar o rosto, nem usar batons nos lábios, dizendo que as pinturas femininas são coisas usadas só pelas mulheres fúteis e sem vergonha. Dirá também para ela amar o marido, vestir-se bem e manter as roupas limpas. No Império Azteca, somente as Auianime, as cortesãs amantes dos jovens guerreiros, podiam usar tais artifícios femininos. Elas se cuidavam com extremo esmero, com a finalidade única de agradar os amantes. Entre os muitos recursos de maquiagem, elas se valiam de um unguento amarelo, o axim, que dava uma tonalidade luminosa ao rosto. Além do axim, elas também tinham o costume de tingir os dentes de vermelho, com tintura de cocotila. Para as curandeiras para as curandeiras, o sexo tinha e continua tendo para as mais tradicionais mera função reprodutora. Sendo assim, não é de espantar o fato de que elas sempre carregavam uma fileira de filhos, coisa que, aliás, era responsável pela credibilidade da magia das filhas de Guadalupe. Era assim que elas se chamavam. Afinal, se a magia delas funcionava tão bem para a fertilidade,
obviamente funcionaria para outros setores, como amor e cura. As filhas de Guadalupe ficavam particularmente famosas por curar pessoas desenganadas pelos médicos. Minha avó Vitalina dizia ter conhecido em seus tempos de mocinha uma rezadeira. Aqui as curandeiras receberam este nome, que curava uma mulher com câncer com uma Ave Maria em louvor a Nossa Senhora de Guadalupe e a prescrição de uma série de banhos de assento com folhas de nabo. As curandeiras também eram e continuam sendo imbatíveis na arte de lançar feitiços, e também por isso tenham despertado desde o passado um certo temor nas pessoas. Minha avó dizia que um dia essa mesma rezadeira que curava o câncer de uma mulher, sabendo que uma vizinha se divertia ao inventar fofocas ao seu respeito, enviou um sapo para dentro do estômago da fofoqueira, que em poucos meses começou a padecer de uma terrível úlcera. Era o danado do sapo comendo as tripas da infeliz, Vitalina concluía sempre que contava essa história. Se Guadalupe foi ou não um disfarce de Tonantzin, isso não vem ao caso. O importante é que ela serviu para unificar um povo que corria o risco de perder sua identidade cultural. Guadalupe não só trouxe esperança para o povo cruelmente conquistado, como também trouxe de volta os elementos de sua própria cultura, utilização de determinadas ervas, festas, culinária, vestuário e, mesmo que sob outros nomes, as divindades. Além de ter unificado culturalmente os mexicanos, Guadalupe ainda serviu como instrumento unificador em diversas regiões das Américas, que também padeciam com os conquistadores. Sua generosidade de grande mãe também a fez abrir seus braços para a cultura africana, absorvendo vários elementos mágico-religiosos dos escravos. A Virgem de Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida é, para todos os filhos das Américas, a mãe, por excelência dos sofredores, dos oprimidos e de todos aqueles que cultivam a esperança nas terras férteis do coração. Bom, meus amores, esse foi o primeiro capítulo do livro Guadalupe e as Bruxas. O capítulo 2, ele fala sobre o tarô de Guadalupe. Então, ele explica arcano por arcano, dos arcanos maiores, né? Então, nós temos aqui, ó, os 21 arcanos e depois os naipes. Mas essa vai ficar para um próximo vídeo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu quero que seja um vídeo quase sem edição, um vídeo leve, um vídeo como se a gente estivesse lendo juntos mesmo, tá bom? Tem barulhos aí acontecendo, mas assim é a vida. Eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o feedback de vocês sobre esse livro, se vocês querem que eu continue lendo ele, né? Eu faço aí uma série com com leitura de vários livros aqui junto com vocês. Vou dar dicas de livros também, resenhas e tudo mais, mas eu acho muito legal a gente ter essa troca, como se a gente estivesse lendo juntas mesmo, e para ter esse feedback quase que instantâneo, sabe? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro capítulo. Se vocês quiserem indicar mais livros para eu ler aqui, né, para a gente conversar junto, no próximo vídeo eu vou ler o Tarô de Guadalupe, o capítulo 2. Mas para isso, eu quero que vocês curtam muito esse vídeo, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que vocês gostaram. E, ó, esse livro aqui, ele tem muita preciosidade. Ele, além, né, do tarô, ele também fala sobre alguns feitiços e a influência de Guadalupe também nos signos, nas fases lunares e tudo mais, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que Guadalupe abençoe todas e todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.